Bom dia, meus amigos, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas vocês estão me assistindo. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que envolve uma das áreas da minha pós-graduação em Direito Imobiliário, que é o direito condominial, especificamente a execução das contribuições de condomínio. Vamos falar hoje sobre a legitimidade passiva para essa execução, isso é, quem responde pelas dívidas condominiais, pelas contribuições de condomínio, quando a unidade imobiliária está envolvida em regime de compromisso de compra e venda. Então, um determinado condômino decide alienar o seu imóvel, contudo, não para o momento, decide fazê-lo para o futuro. Então, para isso, firma um contrato preliminar chamado compromisso de compra e venda, comprometendo-se a vender no futuro a unidade a esse terceiro adquirente, quando cumpridas as condições do contrato. Pois bem, antecipo desde já que tal título de transmissão não transmite efetivamente a propriedade, apenas promete a transferência, de modo que o promitente vendedor continua a ser o legítimo proprietário do imóvel, enquanto o promitente comprador detém apenas a expectativa da propriedade, isso é, um direito real de adquirir futuramente a unidade. Então, desde já, temos aqui a premissa de que este promitente comprador não é proprietário. Pois bem, vamos supor que nesse interim, durante o cumprimento das condições contratuais do compromisso de compra e venda, há o inadimplemento de contribuições de condomínio. Então, aquele promitente comprador que ainda está quitando o seu imóvel perante o promitente vendedor, ele deixa de pagar as contribuições de condomínio. Diante de tal situação, contra quem o condomínio deve se insurgir? Contra o promitente comprador, que está na posse do imóvel, ou contra o promitente vendedor, que ainda assim, apesar de ter firmado um contrato com este possuidor, continua a ser o legítimo proprietário do imóvel? Bem, para responder a esta questão, já antecipo que há um tema vinculante do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, mas que não é admitido, não é aceita a ideia pela maioria da doutrina, e eu explico por quê. Vamos ver o que a lei diz sobre esse assunto, o que o STJ disse sobre esse assunto e qual seria a efetividade da decisão do STJ perante os cartórios de registro de imóveis, isso é, perante os registradores. Vamos lá. O que diz a lei sobre o assunto? O artigo 1345 do Código Civil preleciona que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Isso é, aquele que efetivamente adquiriu a unidade passa a ser o responsável por todos os débitos do imóvel. Isso porque as dívidas, as contribuições de condomínio ou de qualquer outra natureza, seja essa dívida, elas são obrigações propter rem, isso é, obrigações próprias da coisa. O que quer dizer que a modificação do estado real da propriedade, então a venda para um terceiro, não o exime da responsabilidade por todos aqueles débitos anteriores. Assim como são os débitos ambientais, por exemplo, uma infração ambiental praticada naquele imóvel pelo antigo possuidor e uma vez vendido o imóvel, o novo adquirente responde também por todos aqueles débitos ambientais. Daí a importância da consulta ao CAR antes de qualquer transmissão de imóvel envolvido em área rural. Pois bem, voltando ao tema, a transmudação da propriedade, a venda da unidade imobiliária, não exime o novo adquirente das responsabilidades condominiais do antigo dono. A questão é que, quando se pode considerar que houve a aquisição da unidade imobiliária? E aí vamos ao Código Civil novamente. O artigo 1245 do Código Civil diz que transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro de título translativo no registro de imóveis. Então, enquanto não houver o registro de título translativo no cartório de registro de imóveis, não houve a modificação da propriedade. Então, aquele que
compromete-se a vender no futuro, mas não efetivamente registra a transmissão no cartório de registro de imóveis, e aí eu digo a transmissão definitiva, tá? Porque pouco importa o registro do compromisso. O que define a modificação, a aquisição da propriedade é o registro da escritura pública. Isso é, o registro do título translativo, que é, nesse caso, a escritura pública ou qualquer outro título hábil, como, por exemplo, o contrato de alienação fiduciária, que apesar de particular tem força translativa uma vez quitado. Então, enquanto não houver essa definitividade da transferência, o compromitente vendedor continua a ser o proprietário do imóvel, de modo que continua a ser o responsável pelos débitos condominiais. Apesar do possuidor ser quem contratualmente se responsabilizou por esses débitos, nada modifica para a lei a legitimidade do vendedor, do compromitente vendedor, para tal execução. Pois bem, o que disse o STJ sobre o assunto? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar sobre tal tema e definiu 3 premissas para resolver o assunto. Uma primeira premissa que o STJ decidiu, e eu estou com o julgado aqui, estou em mãos e peço permissão para lê-lo, é que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel representada pela emissão da posse. E aí o primeiro erro, porque o Superior Tribunal de Justiça considerou que a posse como uma relação jurídica, e a posse é fato, apesar de ser também demandar alguns efeitos, resultar alguns efeitos jurídicos, posse é fato. A relação jurídica material com o imóvel é a propriedade e não a posse. Vamos lá à segunda tese então. Então, em primeiro lugar, o STJ disse que o fato do compromisso estar ou não registrado não importa. Segunda premissa, havendo o compromisso de compra e venda não levado a registro, as responsabilidades pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o compromitente vendedor quanto sobre o compromitente comprador. E aí, ao meu ver, um equívoco, com todo respeito ao Superior Tribunal de Justiça, porque a resposta do Superior Tribunal de Justiça foi depende. Então, a depender do caso. E quais seriam essas circunstâncias condicionantes? Terceira premissa. Se ficar comprovado que o compromissário comprador se emitira na posse, então, prova de que havia a emissão na posse do compromissário comprador desde o início do contrato de compromisso. E 2, o condomínio teve ciência inequívoca da transação. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, se o compromitente comprador já se emitiu na posse e o condomínio edilício tem a total consciência dessa situação, legitimado então para a execução será o compromitente comprador, ainda que a propriedade não tenha se transmitido a ele, enquanto o compromitente vendedor seria ilegítimo para essa execução. Essa foi a tese. O tema é o tema 885, tá? Ele foi afetado no regime de recursos repetitivos e, portanto, hoje constitui uma decisão em caráter vinculante. Qual que é o problema dessa situação? E aí eu passo ao terceiro ponto da live. Falamos sobre o que a lei diz, falamos sobre o que o STJ diz e agora vamos falar sobre o que os registradores dizem. E aí que mata, meus amigos. Porque essa decisão do STJ parece ter tornado a situação totalmente ineficaz da arrematação em leilão pelo condomínio. Por quê? Vamos supor então que o condomínio moveu essa execução, ele tinha a consciência do contrato de compromisso de compra e venda, ele tinha consciência de que o compromissário comprador já se emitira na posse e então moveu a execução unicamente contra o compromitente comprador, seguindo a tese do STJ. Essa execução seguiu até os seus últimos termos e, ao fim e ao cabo, chegou-se à alienação do imóvel, à arrematação, a execução do imóvel e à venda em leilão para responder pelas dívidas. Pois bem, arrematou-se então, encontrou-se um arrematante, expediu-se a respectiva carta de arrematação
E quando o adquirente, o arrematante, que adquiriu aquele imóvel em leilão, com a sua carta de arrematação devidamente expedida pelo juízo, foi levá-la ao registrador para o registro, no registro de imóveis, obteve a negativa sobre a seguinte justificativa: quem arrematou quem dispôs do imóvel no processo não foi o proprietário. Isso é, quebra-se o princípio da continuidade registral e, portanto, não posso registrar essa carta de arrematação. Por quê, meus amigos? Qualquer transmissão que seja por um modo derivado de aquisição da propriedade, e o leilão, a carta de arrematação, para a maioria da doutrina, é sim um modo derivado de aquisição da propriedade, depende da participação do legítimo proprietário. Como eu posso transmitir a propriedade para o arrematante de alguém que não é o legítimo proprietário, isso é, do compromitente comprador que tem apenas expectativa de direito e não direito de propriedade sobre a coisa? Então, sob essa justificativa, os registros de imóveis negam o registro destas cartas de arrematação, e com razão, né, meus amigos, porque o princípio da continuidade registral impõe que nos registros constem sempre proprietário anterior, proprietário posterior, proprietário anterior, proprietário posterior. Como poderia então, per saltum, eu criar uma situação em que a propriedade é transmitida do legítimo, do compromitente comprador, que nem direito de propriedade tem, para um terceiro? Isso é, não foi o proprietário que transmitiu. Então essa é a conclusão que os registradores têm, e ao meu ver com razão. Então nas minhas execuções, esse é um comportamento pessoal meu. Nas minhas execuções que envolvem situações dessa estirpe, eu tenho o hábito de incluir também o compromitente vendedor no polo passivo da ação de execução, ainda que exista a tese em sentido contrário do STJ. Contudo, eu exponho essa situação nas minhas ações e não tive até então nenhuma declaração de ilegitimidade passiva. Tá bom, meus amigos? Espero ter sido claro, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um abraço, tchau, tchau!